Capítulo 4. A missão secreta de Públio. Depois de ter preparado todos os detalhes da modificação administrativa, junto às autoridades senatoriais na questão autorizada por Tibério, Flamínio levou ao amigo as boas novas sobre a concretização de sua transferência para a Palestina, tão logo se lhe permitisse a viagem, em face da gravidez de sua esposa já no período final. Todavia, ainda que aguardassem o advento do novo integrante da família Lentulus, era do desejo do imperador entender-se pessoalmente com o seu futuro representante junto ao governo da província distante, o que levou Flamínio a estabelecer um encontro entre Públio e Tibério nos aposentos imperiais no palácio da ilha de Capri, para onde poucos meses antes houvera voltado o governador maior dos romanos. O que desejaria o imperador de tão especial com essa audiência, Flamínio? Perguntava Públio ao amigo enquanto colocava as partes superiores da túnica senatorial. Vestimenta cerimonial usada nas ocasiões de maior relevo e que demonstrava a condição de nobreza patriarcal do cidadão que a ostentava. Não faço ideia, meu amigo. Naturalmente, posso imaginar que pretende dar-te instruções específicas que só a ti interessarão. Sim, é possível. No entanto, em geral, todas as instruções oficiais soem vir por escrito nos documentos que constituem a salvaguarda do legado que representa o Império e que, em geral, são apresentados ao procurador que dirige a Judéia. Se não está nos escritos, tampouco está no mundo oficial. Tens razão sobre essa consideração. No entanto, tal encontro foi determinação do próprio Tibério, que com certeza deve ter algum motivo para falar-te. Será que nosso imperador está piorando de seu estado geral depois de tantos anos com o peso árduo do governo de tão vastos domínios, Flamínio? A sua postura geral aponta para um desgaste físico considerável, se nos prendermos ao seu aspecto dos primeiros tempos. Todavia, não me parece que seu tirocínio tenha sido afetado, nem a sua lucidez esteja comprometida por algum tipo de limitação ou doença que justifique qualquer desconfiança sobre seu equilíbrio. Eu o conheci quando jovem e juntos passamos bons momentos durante nossos encontros recreativos, os quais foram lembrados com detalhes por ele quando de minha primeira entrevista sobre o teu caso pessoal. Nesse diálogo rápido, Públio se apressou para reunir sua pequena bagagem que lhe permitiria estar diante do imperador de acordo com o respeito que essa audiência exigia. Eis que, ainda que fosse integrante da camada mais abastada e influente da sociedade romana, não era usual dirigir-se pessoalmente ao mais alto mandatário a um encontro como aquele. Tomaram a liteira, que os levaria até o barco oficial, quando iniciaram o percurso que os conduziria até o palácio de Tibério, agora transferido para o Golfo de Nápoles, no litoral sul do Mar Tirreno, e por entre os solavancos do caminho, o braço escravo transportava os dois amigos que, em silêncio, davam largas ao pensamento de curiosa ansiedade sobre os motivos do imperador. Chegando ao local, deixaram-se conduzir por funcionários que os levaram até a antessala da audiência, na qual todos os interessados deveriam aguardar a autorização para o ingresso. Assim, passaram-se alguns minutos para que se lhes convocasse a entrada no recinto principal, já que Tibério atendia a outra questão que ocupava a pauta daquele dia. Enquanto isso, Públio corria o olhar pelos detalhes suntuosos do palácio, encanto da inspiração romana que levaria qualquer espírito a reverenciar a grandeza de um povo que estivesse à altura de edificar aquelas colunas majestosas, aqueles adornos dourados e rebuscados, madeiras resinosas e perfumadas, à guisa dos modernos incensos do Oriente queimavam sobre um tripé, envolvendo o ambiente em uma atmosfera especial.
Soldados em seus uniformes ajaezados com os brilhantes cinturões e lanças protegiam e davam segurança ao imperador, além de impor ao ambiente a seriedade indispensável ao visitante. A visão do mar azul ao longe era impressionante, de forma a possibilitar ao espectador um encantador momento de inspiração e devaneio. Estar ali sem se arrepiar era impossível. Ao senador romano, afeito aos mais diversos ambientes da nobreza, na importância de suas funções, mesmo a ele, tal experiência era sempre uma novidade, já que a proximidade do próprio imperador era motivo de emoção e enaltecimento da própria vaidade naqueles que, como Públio, ainda se mantinham tão serviçais junto às aparências terrenas. Ainda maior silêncio se estabeleceu entre os dois amigos que ali se mantinham de pé a um canto da antessala, aguardando serem convocados ao ingresso. Desse ensimesmamento foram retirados pela voz forte e respeitosa do centurião-chefe Silas, responsável por organizar o ingresso dos entrevistados ao recinto, onde o imperador os aguardava. Nobres, senadores do império, Sua Majestade o Imperador Tibério vos aguarda, disse solenemente, apontando o braço na direção da suntuosa porta de madeira de lei que dava acesso ao interior do gabinete principal. A passos largos, cadenciados e antecedidos pelo centurião, ladeados por outros 2 soldados sob seu comando pessoal, entraram na Câmara Imperial com o coração apressado pela iminência do encontro, cujo desfecho lhes era absolutamente desconhecido. Chegando ao ponto previsto pelo cerimonial, Silas anunciou a chegada dos 2 entrevistados como era costume se fazer, notificando o imperador de que ali estavam prontos a escutá-lo, dizendo: da parte do senador do império, seus 2 representantes, os senadores Flamínio Severus e Públio Lentulus. Respondendo com um gesto de mão, sem retirar os olhos de um pergaminho que tinha sob seus olhares diretos, Tibério indicou a Silas que o autorizava a retirar-se, e que foi feito acompanhado pelos seus 2 homens da guarda real, deixando os senadores ali de pé na expectativa do início da conversação. Tão logo se fechou a grande porta atrás de ambos, Tibério levantou-se e dirigiu-se pessoalmente aos 2 integrantes do Senado Imperial com mais desenvoltura e intimidade. Saúde e prosperidade ao Senado e às vossas famílias, disse o imperador com um sorriso sereno nos lábios. Reverentes e respeitosos, Flamínio tomou a palavra, como sempre fazia em face da ascendência que exercia sobre Públio, por ser-lhe mais velho, e respondeu protocolar. Saúde e prosperidade ao imperador, que mantém a harmonia do império e sustenta de esperança todas as famílias romanas. Tal cordialidade entre as autoridades era costumeira, sem o ser, no entanto, a entonação de veneração e amizade sinceras que Flamínio demonstrava sempre a Tibério, seu antigo camarada. Desta maneira, o imperador ordenou com um gesto que se aproximassem e tomassem assento diante dele, coisa que reservava apenas a poucos, que com ele se entrevistavam. Pois então, Flamínio, aproxima-se o dia em que teus auspícios irão favorecer o império com os valorosos serviços de nosso Públio, disse Tibério sem tocar no assunto delicado da enfermidade infamante de Flávia. Sim, majestade, como é de vosso conhecimento, nossa família está na iminência de ser ampliada com a chegada de mais um romano que vos prestará reverência. Eis que a esposa do senador Públio, para breve, espera o nascimento de mais um filho da gens Cornélia. E tão logo isso ocorra e esteja recuperada a nobre matrona, toda a família estará pronta para seguir no cumprimento das determinações de vossa augusta vontade. E posso afirmar que é uma das mais importantes missões a beneficiar o império, essa que o nobre senador Públio se dispõe a realizar. Assim se manifestando, Tibério dirigia-se diretamente ao senador, nomeado como seu representante junto ao governo da Palestina, buscando observar-lhe a reação pessoal direta da referência.
Sabendo dos intentos de Tibério, Públio fixou seu olhar nos olhos do imperador, de maneira a demonstrar-se o mais sincero e verdadeiro no devotamento fiel que lhe marcava personalidade firme e idealista para responder sem titubeios. Vós me honrais com tal confiança, majestade. E tudo o que estiver dentro das determinações de Roma será feito com o sacrifício de minha vida pessoal, de minha saúde e de meus interesses. Aproveito o ensejo para agradecer-vos pessoalmente tão enobrecedora oportunidade que me é concedida, a fim de buscar servir a vossos interesses no governo do império com minhas parcas, mas firmes disposições e capacidades. Vendo-lhe a manifestação determinada, Tibério se sentiu encorajado e feliz pela escolha, sobretudo por se tratar de um homem ligado às tradições mais nobres dos costumes antigos, já em processo de desagregação na sociedade permissiva e farta daquele tempo. Ao mesmo tempo, era amigo de seu amigo, ligando-se todos eles por laços de respeito e fidelidade, que na tradição romana significavam confiança cega e apoio recíproco em qualquer situação. Diante desse quadro, Tibério apanhou os documentos que estava terminando de ler quando da chegada dos dois visitantes e entregou-os a Flamínio para que os passasse a Públio, dizendo: Nobres amigos, eis aqui as tarefas administrativas nas quais invisto o ilustre senador Públio e lhe outorgo a função de ser meu representante pessoal junto às províncias orientais. Será a extensão de meus olhos na observação dos fatos e condutas administrativas daquele que não possui a minha confiança pessoal, mas que detém provisoriamente e por pressões políticas a função governativa da Judéia em nome de Roma. Com tais documentos, Públio estará acima do poder de Pilatos, sem, contudo, poder conflitar com ele nas questões de governo. Pilatos não poderá impedi-lo de realizar qualquer diligência. Com esta autorização que outorgo em teu favor, senador, tua autoridade deverá ser respeitada e ninguém poderá impedir-te a realização de qualquer investigação, de qualquer interrogatório. Poderás escolher os legionários, ordenar-lhes segundo teus critérios de necessidade, respeitando naturalmente as peculiaridades lá existentes. Possuirás uma guarnição pessoal, consistente de uma centúria de soldados sob tuas ordens diretas, que te prestarão obediência exclusiva, sem que Pilatos a possa comandar. Escolherás os soldados que a comporão, o centurião que a dirigirá e as tarefas que realizarão para o bom desempenho do legado que outorgo, por força de minha vontade e do interesse do povo de Roma. Com base em tais documentos e poderes, nada ficará impedido de chegar ao teu conhecimento. Nenhum processo ficará oculto de teus olhos. Nenhuma decisão de Pilatos ficará desconhecida, se tua vontade assim o desejar. Desde algum tempo venho recebendo informes isolados sobre a conduta indigna do procurador, mas não posso tomar nenhuma atitude diante das forças que o apoiam, se não tiver provas suficientes de sua improbidade e dos desmandos que pode estar permitindo ocorrer em nome do império. A Palestina é uma província difícil pelas suas características peculiares. Tem um povo muito arraigado às suas tradições religiosas e avesso a qualquer dominação, pelo que parece ser composta de uma totalidade de conspiradores. Seus habitantes, por mais amistosos, estão sempre desejando obter alguma coisa das facilidades do poder, pois são especialistas em mercadejar com tudo que possua algum valor. Todavia, não titubeiam em apunhalar o melhor dos vendedores ou compradores, se disso depender a libertação do domínio romano que dizem aceitar pacificamente. Possuem uma religião absolutamente diferente da nossa, acreditando em um só Deus e lutando geração após geração para manter as tradições incorruptíveis. Não se casam senão entre si mesmos e costumam matar as mulheres que se relacionem com os representantes do poder estrangeiro,
julgadas sumariamente como traidoras da causa judaica, miscigenando-se com invasores, como nos consideram no interior de suas reuniões íntimas. Pilatos, no início, mantinha-se à distância de tais questões. Todavia, com o tempo, se foi deixando comprar pelas ofertas sedutoras que os espertos judeus lhe iam fazendo, a fim de conhecerem seus limites de honradez e honestidade, até fazê-lo fraquejar nas tentações, com a finalidade de passar a comandá-lo de acordo com seus interesses imediatos, que mesclam o culto do dinheiro com o desejo de liberdade. Agora compete-nos observar para conhecer e depois julgar adequadamente. Junto dele está o pretor Salvio Lentulus, também pertencente à nossa administração, mas que não soube se manter no patamar da honradez, que caracterizou sempre a família Lentulus junto ao império, tendo sido destituído dos cargos mais elevados e ocupando agora apenas modesta posição junto a Pilatos, seu co-cunhado. Ambos seguem indignos de minha confiança pelos deslizes que já cometeram. No entanto, se o pretor Sálvio já foi flagrado nas situações calamitosas que denegriram seu mérito, falta avaliarmos as provas contra Pilatos. Assim, senador, seguirás com estas ordens oficiais. Demonstrando admiração por tão grande leque de poderes e autoridade recebidos do próprio imperador, Públio meneou a cabeça seguro e respeitoso, aduzindo de viva voz: A vossa majestade será cumprida com isenção, com a correção e com o denodo de tal maneira que a vossa confiança em minha pessoa será retribuída com a verdade absoluta. Não me deixarei levar por indícios superficiais, a fim de não fraudar a realidade com injustas conclusões. Respeitarei o direito de qualquer pessoa, romana ou não, sem invadir ou vilipendiar os valores regionais com uma prepotência indigna de Tibério e de Roma. No entanto, saberei ver com acuidade e argúcia da águia, que nos simboliza o poder que nos dirige e a força que sustenta. Usarei de nossos princípios jurídicos para defender ou apreciar os feitos que tiver sob minhas vistas e não avançarei um passo sequer nos limites que este legado estabelece. Todavia, dentro deles não haverá palmo de areia que não seja avaliado em nome de vossa confiança e da necessidade de aclaramento para o juízo seguro do imperador de todos os romanos. Calando-se o senador, Tibério deu-se por satisfeito nas explicações de tal missão espinhosa, fazendo pensar ambos os senadores que estava terminada a audiência. Todavia, tão logo se entenderam sobre estes assuntos administrativos, o imperador retomou a conversa para tratar de outro assunto. Bem, senador, se esta foi uma audiência sobre os negócios de Estado tão importantes para nossos interesses, preciso de teus préstimos não mais como senador, mas como amigo e confidente, para tratar de um assunto pessoal que interessa tão somente a Tibério. Escutando tais referências e a menção de tratar-se de um assunto extremamente pessoal, que dizia respeito tão só ao imperador e a Públio, Flamínio levantou-se respeitosamente, solicitando autorização para deixá-los a sós, evitando o constrangimento de Tibério em ter que lhe solicitar a saída do ambiente, no que foi contido pelo gesto do governante que o impediu de sair, dizendo: Flamínio, não há assunto que, pertencendo à minha intimidade, não possa ser dividido contigo, meu amigo. Por isso, peço que permaneças e dividas conosco uma parte de minhas angústias, solicitando de ambos apenas a discrição e o sigilo, por se tratar de assunto delicado e secreto. Honrado por tal deferência, Flamínio sentou-se novamente agradecido. Como ia dizendo, senadores, não é novidade para vós que o desgaste do corpo me tem comprometido a paz física nas dores que nossos médicos são incapazes de solucionar ou apaziguar. Por isso, muitas vezes tenho me isolado mais do que seria de meus desejos, já que não tenho serenidade física para permanecer muito tempo diante das assembleias oficiais e das cerimônias públicas,
sempre tão longas e suntuosas, tão ao gosto do povo e das autoridades. Recorri a todos os deuses de nossas crenças, sacrifiquei a todos os que nos aconselharam nossos mais abalizados sacerdotes. Tomei toda a sorte de poções ou misturas que os nossos facultativos dizem ser remédios, e não pude obter qualquer melhora. Não posso, contudo, ostentar fragilidade no comando do império, pois o trono de Roma seria imediatamente julgado fraco pelos próprios romanos e depois pelos cidadãos de todos os povos agregados e tributários nossos, tornando-se impossível governar. Assim, não possuía qualquer esperança de me ver libertado de tais entraves, até que me chegaram insistentes e constantes notícias de alguém que na Palestina vem realizando curas fantásticas e quase inacreditáveis. A Judéia é uma terra de muitas superstições na maneira peculiar com que se relacionam com o sobrenatural, como já vos disse. Todavia, por inúmeras fontes, nos tem chegado a afirmação de que não se trata de mais um simples profeta desses tão abundantes naquelas paragens. Parece ser um homem simples, sem maiores posses ou poderes, que prega a existência de um reino invisível do qual seria representante celeste. Muitos me trouxeram esta notícia com a preocupação de que se tratava de mais um conspirador contra o império. Todavia, se eu for dar ouvidos a toda informação que seja parecida com esta, tenho que transferir Roma para Jerusalém e não fazer outra coisa que não perseguir um por um os cidadãos da Palestina. Assim, com a ida do senador Públio para tais paragens, tenho interesse em ser informado com detalhes sobre esse homem especial e diferente, cujos poderes estranhos estão encantando as pessoas, seja para a constatação de suas reais intenções, seja para a avaliação de seu poder miraculoso. Gostaria que o senador me informasse sobre esse homem, sua aparência, seus poderes, seus princípios, para que eu próprio avalie a sua ameaça, ou possa mesmo valer-me de seus poderes pessoais para melhorar meu estado geral. Naturalmente que não posso submeter-me direta e pessoalmente a procurá-lo, por motivos que conheceis sobejamente. No entanto, em se caracterizando como taumaturgo, a quem se atribuem outras técnicas ou métodos, nada me impediria de trazê-lo a Roma para, no anonimato de meus aposentos, submeter-me aos seus tratamentos, mantendo deste modo o respeito às tradições romanas e recuperando a saúde necessária para continuar a defender os interesses do trono pelo tempo que os deuses me concederem. Era uma confissão de dor pessoal que não era costume se fazer diante de outras pessoas. A referência de Tibério a um estrangeiro que poderia ser a solução para suas enfermidades físicas, se feita por algum romano menos influente, poderia ser encarada como traição, como fraqueza, como indignidade, punida até mesmo com o processo e a prisão, com a perda dos privilégios de casta e a deportação. No entanto, vindo do próprio imperador, atestava aos olhos dos dois senadores a fragilidade humana em face do sofrimento e das ineficazes soluções acadêmicas nos tratamentos inócuos e dolorosos que os médicos de todos os tempos buscam usar para tentarem sanar os corpos. Tocados por essa demonstração de confiança e fragilidade do maior de todos os romanos, tanto Flamínio quanto Públio se mantinham silenciosos, esperando que ele terminasse. Aproveitando o silêncio para pôr fim a esse longo introito, Tibério continuou. Por isso, senador, preciso saber se, além de tais deveres de homem de Estado, poderei contar com a tua generosidade para auxiliar um outro amigo romano, necessitado de mais forças e energias, compreensão e amizade, para que me possam ser concretizadas as esperanças de melhoria. Trata-se de uma missão que não será materializada em qualquer papel, eis que não se trata de uma determinação que se escreva.
No entanto, permanecerá firmada em nossas almas com o sigilo de nossas tradições mais respeitosas, de igual maneira que, se não for de seu desejo aceder a tal pedido, continuará mantida a outorga do legado que acaba de te ser entregue, permanecendo digno de minha mais elevada confiança pessoal na missão administrativa. Diante da postura quase humilde daquele homem que envelhecia nos sacrifícios administrativos que a maioria das pessoas ignora e não valoriza, Públio não poderia responder de outra maneira, sem quaisquer julgamentos pessoais sobre a correção, a conveniência ou a impropriedade da solicitação. Assim, levantando-se do assento para tornar mais solene a sua declaração em face daquele que lhe convocara a confiança para o serviço pessoal, contestou: Nobre imperador, se muito me honrou o legado outorgado pela vossa confiança de homem de Estado, mais me enaltece por me concederdes o privilégio de ser vosso servo na busca de vossa melhoria pessoal, compartilhando conosco os vossos sofrimentos. Estejais certo, Senhor, de que cumprirei com o mesmo respeito tanto o compromisso escrito nos pergaminhos oficiais, quanto os que estão lavrados no pergaminho de nossa confiança afetiva. E tomando os deuses como testemunhas invisíveis, e Flamínio como legitimador visível de meus votos, declaro que hei de cumprir vossos desejos antes de concretizar meus próprios sonhos pessoais. Ali estava selado o compromisso entre os 3 homens de Estado. Flamínio, compromissado com o sigilo da dupla missão de Públio. Este, levando nos ombros a difícil tarefa de ser fiscal do corrupto e violento governante da Judéia e de buscar a solução para os questionamentos de Tibério aos problemas de saúde. E este último compromissado com as tarefas administrativas e com os sofrimentos decorrentes do processo de amadurecimento que lhe impunham, ainda que na condição do mais poderoso dos homens, o dever de obedecer por sua vez aos limites que a imperadora enfermidade estabelecia caprichosamente. Assim, poucos meses depois deste acerto, já com o nascimento do segundo filho, a família Lentulus deixava o porto de Ostia em direção ao futuro difícil na Palestina onde Jesus os esperava.